mente como substância imaterial. O dualismo de Descartes. O que significa para algo ter uma mente ou ter mentalidade? Quando os antigos refletiam sobre o contraste entre nós e as criaturas sem mente, às vezes descreviam a diferença em termos de ter uma alma. Por exemplo, de acordo com Platão, cada um de nós tem uma alma que é simples, divina e imutável, ao contrário de nossos corpos que são compostos e perecíveis. De fato, antes de nascermos neste mundo, nossas almas preexistiam em um estado puro e desencarnado, e na doutrina da lembrança de Platão, o que chamamos de aprendizado, é meramente um processo de lembrar o que já sabíamos em nossa existência pré-natal como almas puras. Os corpos são meros veículos de nossa existência neste mundo terreno, o estágio transitório na jornada eterna de nossa alma. A ideia, então, é que pelo fato de cada um de nós ter uma alma, somos o tipo de criaturas conscientes, inteligentes e racionais que somos. A rigor, não temos realmente almas, pois somos literalmente idênticos às nossas almas, ou seja, cada um de nós é uma alma. Minha alma é o que eu sou. Cada um de nós tem uma mente, portanto, porque cada um de nós é uma mente. Para a maioria de nós, a história de Platão é provavelmente um pouco especulativa demais, fantasiosa demais, para ser levada a sério como uma possibilidade real. Entretanto, muitos de nós parecem ter internalizado uma espécie de dualismo mente-corpo, segundo o qual, embora cada um de nós tenha um corpo totalmente material, também temos uma dimensão mental ou espiritual que nenhuma mera coisa material pode ter. Quando vemos o termo material, estamos aptos a pensar não mental ou não espiritual, e quando vemos o termo mental, tendemos a pensar não material ou não físico. Isso pode não equivaler a um ponto de vista claramente delineado, mas parece justo dizer que algum dualismo entre o mental e o material está arraigado em nosso pensamento comum, e esse dualismo é um tipo de teoria popular, de nossa natureza como criaturas com mentes. Mas o dualismo popular muitas vezes vai além de uma mera dualidade de propriedades, atividades e processos mentais e físicos. Faz parte do folclore de muitas culturas e da maioria das religiões estabelecidas que, como Platão afirmava, cada um de nós tem uma alma ou espírito, que sobrevive à morte e à decadência do corpo, e que somos realmente nossas almas, não nossos corpos, pois quando nossos corpos morrem, continuamos a existir em virtude do fato de que nossas almas continuam a existir. Sua alma define sua identidade como pessoa individual, enquanto ela existir, e somente enquanto ela existir, você existe. E é em nossa alma que nossa mentalidade é inerente, pensamentos, consciência, vontade racional e outros atos, funções e capacidades mentais pertencem às almas, não aos corpos materiais. Em última análise, ter uma mente, ou ser uma criatura com mentalidade, é ter uma alma. Neste capítulo examinaremos uma teoria da mente, que se deve ao filósofo francês do século XVII René Descartes, que desenvolve uma visão desse tipo. Uma advertência antes de começarmos. Nosso objetivo aqui não é tanto uma exegese acadêmica de Descartes, mas um exame de um ponto de vista intimamente associado a ele. Como acontece com outros grandes filósofos, a interpretação do que Descartes realmente disse ou quis dizer continua a ser controversa. Por essa razão, a visão dualista da mente que discutiremos é melhor considerada como cartesiana do que como a do Descartes histórico. Dualismo de substância interacionista de Descartes. A visão dualista das pessoas defendida por Descartes é uma forma de dualismo de substância, às vezes chamado de dualismo substancial ou substantival. O dualismo de substância é a tese de que existem substâncias de dois tipos fundamentalmente distintos neste mundo, a saber, mentes e corpos, ou coisas mentais e coisas materiais, e que uma pessoa humana é uma entidade composta que consiste em uma mente e um corpo, cada um dos quais é uma entidade em seu próprio direito. O dualismo dessa forma contrasta com o monismo, segundo o qual todas as coisas no mundo são substâncias de um só tipo. Posteriormente encontramos várias formas de monismo material que sustentam que nosso mundo é fundamentalmente material, consistindo apenas de pedaços de matéria e estruturas complexas compostas de pedaços de matéria, todos se comportando de acordo com as leis físicas. Esse é o materialismo, ou fisicalismo. Os termos materialismo e fisicalismo são frequentemente usados de forma intercambiável, embora haja diferenças sutis. Podemos pensar no fisicalismo como um sucessor contemporâneo do materialismo,
o materialismo informado pela física moderna. Há também uma versão mental do monismo, chamada inutilmente de idealismo. Essa é a visão de que as mentes, ou itens mentais de qualquer forma, ideias, constituem a realidade fundamental do mundo, e que as coisas materiais são meras construções, de pensamentos e experiências mentais. Essa forma de monismo não tem sido muito evidenciada há algum tempo, embora existam filósofos respeitáveis que ainda a defendam. Não nos preocuparemos mais com o monismo mental neste livro. Portanto, o dualismo de substâncias sustenta que mentes e corpos são dois tipos diferentes de substâncias. Mas o que é uma substância? Tradicionalmente, duas ideias estão intimamente associadas ao conceito de substância. Em primeiro lugar, uma substância é algo em que as propriedades residem, ou seja, é o que tem ou instância propriedades. Considere este vaso de celadon em minha mesa. Ele é algo que tem propriedades como peso, forma, cor e volume, também é frágil e elegante. Mas uma substância não é, por sua vez, algo que outras coisas possam exemplificar ou instanciar. Nada pode ter ou instanciar o vaso como uma propriedade. Em termos linguísticos, essa ideia às vezes é expressa dizendo que uma substância é o sujeito da predicação, algo a que podemos atribuir predicados como azul, pesa 1 quilo, e frágil embora não possa, por sua vez, ser predicada de qualquer outra coisa. Em segundo lugar, e isso é mais importante para nós, uma substância é considerada algo que tem a capacidade de existir independentemente. O próprio Descartes escreveu: a noção de uma substância é apenas isso, que ela pode existir por si mesma, ou seja, sem a ajuda de qualquer outra substância. O que isso significa? Considere o vaso e o porta-lápis à sua direita. Qualquer um deles pode existir sem que o outro exista. Podemos conceber o vaso como existente sem que o porta-lápis exista e vice-versa. De fato, parece que podemos conceber um mundo no qual apenas o vaso, com todas as suas partes constituintes, existe nada mais, e um mundo no qual apenas o porta-lápis existe e nada mais. É nesse sentido que uma substância é capaz de ter existência independente. Isso significa que se minha mente é uma substância, ela pode existir sem a existência de qualquer corpo ou de qualquer outra mente. Considere o vaso novamente. Há um sentido intuitivamente inteligível no qual sua cor e forma não podem existir separadamente do vaso, enquanto o vaso é algo que existe por si só. A cor e a forma seriam modos que pertencem ao vaso. O mesmo parece acontecer quando comparamos o vaso e sua superfície. As superfícies são entidades dependentes, como alguns diriam. Sua existência depende da existência dos objetos dos quais são superfícies, ao passo que um objeto poderia existir sem a superfície específica que possui em um determinado momento. Como foi observado, há um mundo possível no qual o vaso é o único habitante. Compare a afirmação evidentemente absurda de que existe um mundo possível no qual a superfície do vaso existe, mas nada mais, de fato, não existe um mundo possível no qual apenas superfícies existam e nada mais. Para que as superfícies existam, elas devem ser superfícies de alguns objetos existentes. Assim, a tese de que as mentes são substâncias implica que as mentes são objetos, ou coisas, em seu próprio direito. Nesse aspecto, elas são como objetos materiais, só que, na visão de Descartes, elas são objetos imateriais. Elas têm propriedades e se envolvem em atividades de vários tipos, como pensar, sentir, julgar e querer. O mais importante é que elas são capazes de ter existência independente, o que significa que há um mundo possível no qual só existem mentes e nada mais. Em particular, nenhum corpo material, portanto, minha mente, como substância, pode existir separada do meu corpo e, é claro, sua mente também poderia existir, mesmo que seu corpo morresse. Vamos apresentar os principais princípios do dualismo cartesiano de substâncias. 1. Existem substâncias de dois tipos fundamentalmente diferentes no mundo, substâncias mentais e substâncias materiais, ou mentes e corpos. A natureza essencial de uma mente é pensar, estar consciente e se envolver em outras atividades mentais. A essência de um corpo é ter extensões espaciais, um volume, e estar localizado no espaço. 2. Uma pessoa humana é um ser composto, uma união, como Descartes a chamou de uma mente e um corpo. 3. As mentes são diferentes dos corpos. Nenhuma mente é idêntica a um corpo.
O que distingue a filosofia da mente de Descartes das posições de muitos de seus contemporâneos, incluindo Leibniz, Malebranche e Spinoza, é sua crença eminentemente consensual de que mentes e corpos estão em interação causal um com o outro. Quando realizamos uma ação voluntária, a mente faz com que o corpo se mova de maneira apropriada, como quando meu desejo por água faz com que minha mão pegue um copo de água. Na percepção, a causalidade funciona na direção oposta. Quando vemos uma árvore, a árvore causa em nós a experiência visual de uma árvore. Essa é a diferença entre ver uma árvore e simplesmente imaginar ou alucinar uma árvore. Assim, temos a seguinte tese da interação causal mente-corpo. 4. Mentes e corpos influenciam-se mutuamente de forma causal. Alguns fenômenos mentais são causas de fenômenos físicos e vice-versa. A única maneira de influenciarmos os objetos e eventos ao nosso redor, até onde sabemos, é primeiro mover nossos membros ou cordas vocais de maneira apropriada e assim, iniciar uma cadeia de eventos que culmine nos efeitos que desejamos, como abrir uma janela, recuperar um chapéu do telhado ou iniciar uma guerra. Mas como veremos, foi essa tese mais plausível da interação causal mente-corpo que derrubou o dualismo cartesiano. A questão não era se a tese interacionista era em si mesma aceitável. Em vez disso, a questão principal era se ela era compatível com o dualismo radical de mentes e corpos. Ou seja, se mentes e corpos, separados pelas teses dualistas 1 e 3, poderiam ser reunidos em uma interação causal, como afirmado em 4. Porque mentes e corpos são distintos, alguns argumentos. Antes de considerarmos as supostas dificuldades para o dualismo interacionista de Descartes, vamos primeiro considerar alguns argumentos que aparentemente favorecem a tese dualista de que as mentes são distintas dos corpos. A maioria dos argumentos que consideraremos é cartesiana, alguns deles talvez apenas vagamente, no sentido de que podem ser rastreados de uma forma ou de outra até a segunda e a sexta meditações de Descartes e que todos são, pelo menos, cartesianos em seu espírito. Não se afirma, entretanto, que esses são de fato os argumentos que Descartes ofereceu ou que eles estavam entre as considerações que levaram Descartes a defender o dualismo de substâncias. Antes de mais nada, talvez você queira saber por que alguém pensaria em mentes como substâncias, por que deveríamos considerar as mentes como objetos ou coisas, além de pessoas e criaturas com mentalidade. Como veremos, alguns dos argumentos abordam essa questão, embora não diretamente. No início de sua segunda meditação, Descartes apresenta seu famoso argumento do cogito. Como todo estudante de filosofia sabe, o argumento diz, penso logo existo. Essa inferência o convence de que ele pode ter certeza absoluta sobre sua própria existência. Sua existência é um conhecimento perfeitamente indubitável que ele tem, ou assim ele é levado a pensar. Agora que ele sabe que existe, ele se pergunta que tipo de coisa ele é perguntando, mas então o que eu sou? Boa pergunta. Saber que você existe não é saber muito, tem pouco conteúdo. Então, que tipo de ser é Descartes? Ele responde, uma coisa pensante sum res cogitans. Como ele sabe disso? Porque ele provou sua existência a partir da premissa de que ele pensa. É por meio do conhecimento de si mesmo como um pensador que ele sabe que existe. Para continuar com seus argumentos dualistas, vamos conceder a ele a proposição de que ele é uma coisa pensante, ou seja, uma mente. A principal questão remanescente para ele, e para nós, é se a coisa pensante pode ser seu corpo, ou seja, porque não deveríamos considerar seu corpo, talvez seu cérebro, como a coisa que pensa. Primeiramente, consideramos 3 argumentos baseados em considerações epistemológicas. O argumento mais simples, talvez um pouco simplista dessa forma seria algo como o seguinte. Item sou tal que não se pode duvidar de minha existência. Item meu corpo não é tal que não se possa duvidar de sua existência. Portanto não sou idêntico ao meu corpo. Item portanto a coisa pensante que eu sou, ou seja, minha mente não é idêntica ao meu corpo. Esse argumento se baseia na aparente assimetria entre o conhecimento da própria existência e o conhecimento da existência do próprio corpo. Embora eu não possa duvidar de que existo, posso duvidar de que meu corpo existe. Também poderíamos colocar a questão da seguinte forma: como mostra o argumento do cogito, posso ter certeza absoluta de que existo, mas meu conhecimento de que meu corpo existe, ou de que tenho um corpo, não tem o mesmo grau de certeza.
Preciso fazer observações para saber que tem um corpo, e essas observações podem se desviar. Deixamos para o leitor a avaliação desse argumento. De acordo com Descartes, eu sou uma coisa pensante. O que isso significa? Ele diz que uma coisa pensante é uma coisa que duvida, entende, afirma, nega, quer, não quer, e também imagina e tem percepções sensoriais. Para Descartes, então, pensar é um termo genérico, que significa aproximadamente a atividade mental, e estados e atividades mentais específicos como acreditar, duvidar, afirmar, raciocinar, sentir uma cor, ouvir um som, sentir uma dor e o resto se enquadram na ampla rubrica do pensamento. Nos termos do próprio Descartes, o pensamento é a essência geral das mentes, e os tipos específicos de atividades e estados mentais são seus vários modos. Nosso segundo argumento epistemológico explora outra diferença relacionada entre o conhecimento que temos de nossas próprias mentes e o conhecimento que temos de nossos corpos. Minha mente é transparente para mim, ou seja, nada pode estar em minha mente sem que eu saiba que está lá. Meu corpo não é transparente para mim da mesma forma. Portanto, minha mente não é idêntica ao meu corpo. Conforme declarado, a primeira premissa é bastante forte e é provável que não seja totalmente verdadeira. A maioria de nós estaria preparada para reconhecer que pelo menos algumas de nossas crenças, desejos e emoções estão além de nosso alcance cognitivo, ou seja, que existem estados mentais inconscientes ou subconscientes como crenças e desejos reprimidos, raivas e ressentimentos, dos quais não temos conhecimento. Isso, no entanto, não parece ser um grande problema. A premissa pode ser declarada de uma forma mais fraca, afirmando apenas que minha mente é transparente, pelo menos com relação a alguns dos eventos que ocorrem nela. Essa premissa mais fraca é suficiente, desde que entendamos a segunda premissa como uma afirmação de que nenhum dos meus eventos corporais tem esse caráter transparente. Para descobrir qualquer fato sobre meu corpo, preciso fazer observações, e às vezes, fazer inferências a partir das evidências obtidas por meio das observações. Muitas vezes um terceiro, meu médico ou dentista, está em uma posição melhor para conhecer as condições do meu corpo. Consideramos agora nosso último argumento epistemológico para o dualismo de substância. Cada mente é tal que há um único sujeito que tem acesso direto ao seu conteúdo. Nenhum corpo material tem um conhecedor especialmente privilegiado. O conhecimento de coisas materiais é em princípio público e intersubjetivo. Portanto, as mentes não são idênticas aos corpos materiais. Disse que sabemos algo diretamente, quando o conhecimento não se baseia em evidências ou é inferido de outras coisas que sabemos. Quando o conhecimento é direto, como o meu conhecimento da minha dor de dente, não faz sentido perguntar: como você sabe? O presente argumento explora essa diferença entre o conhecimento de mentes e o conhecimento de corpos. Para cada mente, há uma única pessoa que está em uma posição epistêmica privilegiada, ao passo que esse não é o caso dos corpos. É nesse sentido que se diz que o conhecimento de nossas próprias mentes é subjetivo. Em contraste, o conhecimento dos corpos é considerado objetivo diferente. Diferentes observadores podem, em princípio, ter acesso igual a esse conhecimento. Assim, o presente argumento pode ser chamado de argumento da subjetividade das mentes. O que devemos pensar desses argumentos? Não formularemos e desenvolverem objeções e dificuldades específicas, nem discutiremos como o dualista pode responder, isso fica a cargo do leitor. Mas é preciso fazer uma observação. Acredita-se amplamente que há um problema com o uso de propriedades epistêmicas, ou de forma mais ampla, intencionais, para diferenciar as coisas. Para mostrar que X é diferente de Y, é necessário e suficiente encontrar uma única propriedade P, de modo que X tenha P, mas Y não a tenha, ou Y tenha P, mas X não a tenha. Essa propriedade P pode ser chamada de propriedade diferencial para X e Y. A questão então é se as propriedades epistêmicas, como ser conhecido com certeza, ou uma propriedade intencional, como acreditar ser tal e tal, podem ser usadas como uma propriedade diferencial. Considere a propriedade de ser conhecido pela polícia como sendo o motorista que atropelou e fugiu. O homem que fugiu em um SUV preto é conhecido pela polícia como sendo o motorista que atropelou e fugiu.
O homem que fugiu em uma SUV preta é idêntico ao meu vizinho e, no entanto, meu vizinho não é conhecido pela polícia como sendo o motorista que atropelou e fugiu. Caso contrário, a polícia já o teria sob custódia. As propriedades epistêmicas invocadas nos 3 argumentos não são as mesmas, ou exatamente do mesmo tipo, que a que acabou de ser usada. É justo dizer que o último dos argumentos apresentados acima, o argumento da subjetividade, parece ser o mais convincente, e qualquer pessoa que deseje rejeitá-lo deve ter boas razões. Agora nos voltamos para os argumentos metafísicos que, em vez de apelar para as diferenças epistêmicas entre mentes e corpos, tentam invocar diferenças metafísicas reais entre eles. Ao longo da segunda e da sexta meditações, há referências constantes à essência da mente como pensamento e à essência do corpo como sendo estendida no espaço. Por extensão no espaço, Descartes quer dizer extensão tridimensional, ou seja, volume. Superfícies ou linhas geométricas não contam como substâncias materiais, somente as coisas que têm um volume contam como tal. Um argumento simples poderia ser formulado em termos de essências ou naturezas essenciais, da seguinte forma. Item: minha natureza essencial é ser uma coisa pensante. Item: a natureza essencial do meu corpo é ser uma coisa estendida no espaço. Item: minha natureza essencial não inclui ser uma coisa estendida no espaço. Item: portanto não sou idêntico ao meu corpo. E como sou uma coisa pensante, ou seja, uma mente, minha mente não é idêntica ao meu corpo. Como a primeira e a terceira premissas poderiam ser defendidas? Talvez um dualista cartesiano pudesse defender a primeira premissa com 2 argumentos. Primeiro, como mostra o argumento do cogito, sei que existo apenas na medida em que sou uma coisa pensante, e isso significa que minha existência está inseparavelmente ligada ao fato de que sou uma coisa pensante. Em segundo lugar, uma natureza essencial de algo é uma propriedade sem a qual a coisa não pode existir. Quando algo perde sua natureza essencial, é quando deixa de existir. Precisamente nesse sentido, ser uma coisa pensante é minha natureza essencial. Quando deixo de ser uma coisa pensante, ou seja, um ser com capacidade de pensamento e consciência, é quando deixo de ser, e enquanto for uma coisa pensante, existo. Por outro lado, posso me conceber como existindo sem um corpo. Não há incoerência ou contradição inerente na ideia de minha existência sem corpo, ao passo que parece manifestamente incoerente pensar em mim mesmo como existindo sem a capacidade de pensar e ter experiência consciente. Portanto, ser um objeto estendido no espaço não faz parte de minha natureza essencial. O que devemos pensar sobre esse argumento? Alguns questionarão como a terceira linha do argumento pode ser estabelecida, apontando que tudo que Descartes mostra é que nossa existência sem corpo é concebível ou imaginável. Mas do fato de que algo é concebível, mesmo que de forma clara e vívida, não se segue que seja realmente possível. Um corpo que se move a uma velocidade superior à velocidade da luz é concebível, mas sabemos que não é possível. Ou considere o seguinte: parece que somos capazes de conceber como a conjectura de Goldachat, a proposição de que todo número par maior que 2 é a soma de 2 números primos, pode se tornar verdadeira, e também de conceber como ela pode se tornar falsa. Mas a conjectura de Goldachat, sendo uma proposição matemática, é necessariamente verdadeira se for verdadeira, e necessariamente falsa se for falsa. Portanto, ela não pode ser tanto possivelmente verdadeira quanto possivelmente falsa. Para o leitor, por quê? Mas se a concebibilidade implica possibilidade, ela teria de ser possivelmente verdadeira e possivelmente falsa. Essa questão sobre concebibilidade e possibilidade real levou a uma série extensa de debates complexos demais para serem abordados aqui. 7 é uma questão atual e, viva na metafísica e epistemologia modais. Devemos observar, no entanto, que a menos que usemos a concebibilidade reflexiva e cuidadosamente examinada como um guia para a possibilidade, é difícil saber quais outros recursos podemos recorrer quando tentamos determinar o que é possível e o que não é, o que é necessariamente o caso e o que é apenas contingentemente, e outras questões modais desse tipo. Digamos que algo é essencialmente, ou necessariamente F, em que F denota uma propriedade, apenas para o caso de quando ou onde quer que exista, ou em qualquer mundo possível em que exista seja F. Nesse sentido, somos presumivelmente essencialmente pessoas, mas não essencialmente estudantes ou professores.
Pois não podemos continuar a existir deixando de ser pessoas, ao passo que poderíamos deixar de ser estudantes ou professores sem deixar de existir. Na terminologia do parágrafo anterior, para algo ter a propriedade F, essencialmente ou necessariamente é ter F como parte de sua natureza essencial. Considere então o seguinte argumento. Item: se algo é material, é essencialmente material. Item: entretanto, sou possivelmente material, ou seja, há um mundo possível no qual existo sem um corpo. Item: portanto, não sou essencialmente material. Item: portanto, segue-se, com a primeira premissa, que eu não sou material. Esse é um argumento interessante. Parece haver muito a ser dito sobre a primeira premissa. Pegue algo material, digamos, um busto de bronze de Beethoven. Esse objeto talvez pudesse existir sem ser um busto de Beethoven, poderia ter sido moldado em um busto de bronze. De fato, ele poderia existir sem ser um busto de qualquer pessoa, poderia ser derretido e transformado em um batente de porta. Se a transmutação da matéria fosse possível, certamente isso não é algo impossível a priori, ela poderia até existir sem ser de bronze. Mas será que essa estátua poderia existir sem ser uma coisa material? A resposta parece ser um claro não. Se algo é um objeto material, o fato de ser material faz parte de sua natureza essencial, não pode existir sem ser uma coisa material, portanto. Parece que a aceitabilidade do argumento depende crucialmente da aceitabilidade da segunda premissa. É possível que eu exista sem um corpo? Isso certamente é concebível, insistiria Descartes. Mas novamente, algo é possível apenas pelo fato de ser concebível? Podemos dizer mais sobre a possibilidade de nossa existência sem corpo? Considere o busto de bronze novamente. Há aqui uma peça de escultura e uma quantidade de bronze. A escultura é a mesma coisa que o bronze? Muitos filósofos diriam que não, embora as duas tenham muitas propriedades em comum, como peso, densidade e... O busto for derretido e transformado em um cubo, o busto desaparecerá, mas o bronze continuará a existir. De acordo com o próximo argumento dualista, meu corpo e eu diferimos de maneira semelhante. Item: suponhamos que eu seja idêntico a este meu corpo. Item: em 2001, esse órgão não existia. Item: portanto, a partir da primeira premissa, conclui-se que eu não existia em 2001. Item: mas eu já existia em 2001. Item: portanto, há uma contradição, e a suposição deve ser falsa. Item: portanto, não sou idêntico ao meu corpo. Em 2001, esse corpo não existia, pois todas as moléculas que compõem o corpo humano são completamente substituídas a cada 6 ou 7 anos. Quando todos os constituintes moleculares de uma coisa material são substituídos, temos uma nova coisa material. O corpo que tenho agora não compartilha nenhum componente com o corpo que eu tinha em 2001. A pessoa que eu sou, entretanto, persiste por meio de mudanças nos constituintes materiais. Portanto, mesmo que eu tenha que ter um ou outro corpo material para existir, não preciso ter nenhum corpo específico. Mas se sou idêntico a um corpo, devo ser idêntico a algum corpo específico, e quando esse corpo se vai, eu também vou. Esse provavelmente não era um dos argumentos reais de Descartes. Uma resposta inicial a esse argumento poderia ser a seguinte: quando digo que sou idêntico a este meu corpo, não quero dizer que sou idêntico à fatia de tempo, ou seja, uma seção transversal temporal, do meu corpo neste instante. O que quero dizer é que sou idêntico ao verme, temporalmente alongado de um organismo tridimensional que passou a existir no meu nascimento e deixará de existir quando ocorrer minha morte biológica. Esse objeto quadridimensional, um objeto tridimensional estendido ao longo da dimensão temporal, tem diferentes constituintes materiais em momentos diferentes, mas é um sistema claramente delineado com uma unidade e integridade substantivas. É essa estrutura material com uma história com a qual afirmo que sou idêntico. Para o leitor, como um dualista cartesiano poderia reformular o argumento em resposta a essa objeção? Outra resposta relacionada à primeira poderia ser a seguinte: meu corpo não é um mero conjunto ou estrutura composta de partículas materiais, ao contrário, ele é um organismo biológico, um animal humano. E a condição de persistência apropriada para meras coisas materiais não é necessariamente apropriada para animais.
De fato, os animais podem manter suas identidades mesmo que a matéria que os constitui mude ao longo do tempo. Isso pode muito bem ser verdade para todos os seres vivos, incluindo plantas, assim como no caso das pessoas. O critério de identidade ao longo do tempo para os animais, seja qual for a maneira como ele será explicado em detalhes, é o mesmo que deve ser aplicado aos corpos humanos. 8. Será que o dualista de substância tem uma resposta para isso? Acredito que uma resposta pode estar implícita no próximo argumento que consideraremos. Túlio é a mesma pessoa que Cícero. Há uma pessoa aqui e não duas. Pode haver um momento em que Túlio exista, mas não Cícero? Obviamente não, isso não é mais possível do que Túlio estar em um lugar onde Cícero não está. Dado que Cícero igual Túlio neste mundo, existe um mundo possível no qual Cícero não seja idêntico a Túlio? Ou seja, dado que Cícero é Túlio, é possível que Cícero não seja Túlio. Suponha que exista um mundo possível no qual Cícero é diferente de Túlio, chame-o de W. Como Cícero é diferente de Túlio em W, deve haver alguma propriedade F tal que em W é alto, mas Túlio não é. Mas como isso é possível? Aqui neste mundo há uma única pessoa, chamada tanto de Cícero quanto de Túlio. Como é possível que essa única pessoa seja alta e ao mesmo tempo, não seja alta no mundo W? Isso certamente é uma impossibilidade, e o mundo W não é um mundo possível. De fato, não existe um mundo possível no qual Cícero é diferente de Túlio. Portanto, temos o seguinte princípio, NI para necessidade de identidades. NI sex igual Y, então necessariamente X igual Y, ou seja, sex igual Y neste mundo, X igual Y em todos os mundos possíveis. NI é especial pelo fato de que, em geral, não é verdade que se uma proposição é verdadeira, ela é necessariamente verdadeira. Por exemplo, estou de pé, daí não se segue que necessariamente eu esteja de pé, pois eu poderia estar sentado. Dado o princípio NI, podemos formular outro argumento dualista. 2. Item suponhamos que eu seja idêntico a este meu corpo. Item então, por NI, sou necessariamente idêntico a esse corpo, ou seja, sou idêntico a ele em todos os mundos possíveis. Item mas isso é falso, pois, em alguns mundos possíveis eu poderia estar desencarnado e não ter corpo, ou pelo menos, B, eu poderia ter um corpo diferente em outro mundo possível. Item portanto, é falso que eu seja idêntico a esse corpo em todos os mundos possíveis, e isso contradiz a segunda linha. Item portanto não sou idêntico ao meu corpo. O princípio NI é considerado inaceitável. Portanto, se há uma vulnerabilidade nesse argumento, ela teria de ser a terceira linha. Para criticar essa premissa de forma eficaz, teríamos de eliminar tanto A quanto B como possibilidades. Como vimos, A é vulnerável a críticas, entretanto B pode ser menos vulnerável. A conhecida história de John Locke sobre o príncipe e o sapateiro pode ser considerada como apoio a B. Locke escreve: se a alma de um príncipe, carregando consigo a consciência da vida passada do príncipe, entrasse e informasse o corpo de um sapateiro, assim que fosse abandonada por sua própria alma, todos viriam que ele seria a mesma pessoa que o príncipe, responsável apenas pela ação do príncipe. Se eu tivesse a mesma consciência de que vi a arca e o dilúvio de Noé, de que vi o Tâmisa transbordar no inverno passado ou de que escrevo agora, não poderia duvidar mais de que eu, que escrevo isso agora, que vi o Tâmisa transbordar no inverno passado, que vi o dilúvio no dilúvio geral, era o mesmo eu, do que eu, que escrevo isso sou o mesmo eu agora, enquanto escrevo que era ontem. 10. Para Locke então a consciência e não o corpo define uma pessoa, um eu. A continuidade de minha consciência determina minha persistência como pessoa. O corpo que tenho, ou se tenho um corpo, é imaterial. Para derrotar esse argumento dualista, portanto, devemos mostrar que a história de Locke sobre o príncipe e o sapateiro é uma impossibilidade, não é algo que possa acontecer. Isso exigirá um pouco de engenhosidade e pensamento criativo. A ideia principal que norteia todos esses argumentos metafísicos é o pensamento de que, embora eu possa ser um ser composto que consiste em uma mente e um corpo, minha relação com minha mente é mais íntima e essencial do que minha relação com meu corpo e que eu sou realmente minha mente e não poderia existir sem ela, embora seja um fato contingente que eu tenha o corpo que tenho.
O interesse de Descartes em defender as mentes como substâncias imateriais foi aparentemente motivado em parte por seu desejo de permitir a possibilidade de sobrevivência após a morte corporal. 11 A maioria das religiões estabelecidas tem uma história para contar sobre a vida após a morte, e as concepções de vida após a morte em algumas delas parecem exigir, ou pelo menos permitir, a possibilidade de nossa existência sem um corpo. Mas tudo isso é uma lista de desejos. Isso não torna real a possibilidade de nossa existência sem corpo. Descartes não tinha essa ilusão. Os argumentos que examinamos devem ganhar sua plausibilidade por seus próprios méritos, não pelo fascínio de suas conclusões. Vamos agora considerar nosso argumento metafísico final para o dualismo de substância. Como veremos, esse argumento é bastante difícil de ser articulado com clareza, mas conta com a lealdade de alguns filósofos conhecidos e respeitados, portanto, vale a pena dar uma olhada nele. A estrutura esquelética do argumento pode ser definida da seguinte forma. Item: os pensamentos e a consciência existem. Item: portanto, deve haver objetos ou substâncias, nos quais os pensamentos e a consciência ocorrem, ou seja, coisas que pensam e são conscientes. Item: os pensamentos e a consciência não podem ocorrer em coisas materiais, não podem ser estados de objetos materiais como o cérebro. Item: portanto, os pensamentos e a consciência devem ocorrer em coisas imateriais, como as substâncias mentais cartesianas. Item: portanto, as substâncias mentais existem e são as coisas que pensam, são conscientes e têm outras propriedades mentais. Alguns questionariam a passagem da primeira para a segunda linha, a suposição de que os pensamentos e a consciência e, de modo mais geral, os estados e as propriedades exigem, portadores, coisas às quais eles ocorrem ou nas quais eles residem. Isso, no entanto, é uma questão metafísica geral e será tedioso e fora de lugar discuti-la aqui. Além disso, a premissa crucial está nos encarando de frente, é a terceira linha, a proposição de que coisas materiais como o cérebro humano, não são adequadas para servir como portadoras de pensamentos e consciência. Pense em números como 13 e 15, os números não são o tipo de coisa que pode ter cores como azul ou vermelho, ou ocupar um local no espaço, ou ser transparente ou opaco. Ou pense em eventos como terremotos ou incêndios florestais. Eles podem ser repentinos, graves e destrutivos, mas os eventos não são o tipo de coisa que pode ser solúvel em água, divisível por 4 ou pesar 10 toneladas. A alegação, então, é que há uma incongruência essencial entre os estados mentais, como pensamentos e consciência de um lado, e as coisas materiais, de outro, de modo que os primeiros não podem ser inerentes ou ocorrer aos últimos, assim como o peso e a cor não podem ser inerentes aos números. Se nossos pensamentos e consciência não podem ocorrer em nada material, incluindo nossos cérebros, então eles devem ocorrer em coisas imateriais, ou mentes cartesianas. Somente coisas imateriais podem ser conscientes e ter pensamentos. Como somos conscientes e temos pensamentos, devemos ser mentes imateriais. Em coisas materiais? Costuma-se pensar que Leibniz foi o primeiro a apresentar um argumento, ou pelo menos a sugerir um, sobre por que isso deve ser assim. Deve-se confessar, além disso, que a percepção e o que depende dela são inexplicáveis por causas mecânicas, ou seja, por figuras e movimentos. Supondo que houvesse uma máquina construída de modo a pensar, sentir e ter percepção, poderíamos concebê-la ampliada, mas preservando as mesmas proporções, de modo que pudéssemos entrar nela como em um moinho. E se isso fosse possível, encontraríamos apenas ao visitá-la, peças que se empurram umas contra as outras, mas nunca algo que pudesse explicar uma percepção. Isso deve ser buscado, portanto, na substância simples e não na composta ou na máquina. 12. Leibniz parece estar dizendo que uma coisa material é, no fundo, um sistema mecânico no qual as partes interagem causalmente umas com as outras, peças que se empurram umas contra as outras, e não é possível ver nada nesse quadro que explique a presença do pensamento ou da consciência. Isso não é alterado quando uma imagem moderna mais sofisticada do que acontece em um sistema biológico complexo, como o cérebro humano, substitui o moinho de Leibniz. O que temos ainda é um grande conjunto de coisas materiais microscópicas, moléculas, átomos e partículas, interagindo umas com as outras de acordo com as leis da física e da química, produzindo outras cenas dessas interações. Em nenhum lugar dessa imagem vemos um pensamento, uma percepção ou uma consciência,
as moléculas se chocando umas contra as outras é toda a ação que está ocorrendo. Novamente, se essa imagem parecer pouco sofisticada, substitua-a pela imagem científica mais sofisticada que você conhece e veja se isso invalida o argumento de Leibniz. Isso é tudo que se pode dizer em defesa da proposição leibniziana de que os sistemas materiais são simplesmente o tipo errado de coisa para suportar pensamentos e outros estados mentais? Pode ser útil considerar o que alguns filósofos disseram para defender essa proposição. Alvin Plantinga, referindo-se ao parágrafo de Leibniz acima, escreve: a afirmação de Leibniz é que o pensamento não pode surgir em virtude da interação física entre objetos ou partes de objetos. De acordo com a ciência atual, os elétrons e os quarks são simples, sem partes. Presumivelmente nenhum deles pode pensar. Nenhum deles pode adotar atitudes propositais. Nenhum deles pode acreditar, duvidar, esperar, desejar ou temer. Mas então um próton composto de quarks também não será capaz de pensar, pelo menos por meio de relações físicas entre seus quarks componentes. E o mesmo acontecerá com um átomo composto de prótons e elétrons, e uma molécula composta de átomos, uma célula composta de moléculas e um órgão, por exemplo, um cérebro, composto de células. Se os elétrons e os quarks não podem pensar, não encontraremos nada composto por eles que possa pensar por meio da interação física de suas partes. 13. Essa leitura de Leibniz lança nova luz sobre seu argumento e o faz parecer mais plausível? É algo a se ponderar. Alguns, por exemplo, os emergentistas, argumentarão que os pensamentos e a consciência surgem nos sistemas materiais quando eles atingem níveis mais altos de complexidade organizacional e que, do fato de as partes constituintes de um sistema não terem uma determinada propriedade, não se segue que o próprio sistema não tenha essa propriedade. Outro filósofo, John Foster, que defende a opinião de que os sujeitos da mentalidade devem ser totalmente não físicos, argumenta: se algo é apenas um objeto material comum, cuja natureza essencial é puramente física, parece não haver maneira de entender como ele poderia ser o sujeito da mentalidade. Se algo é meramente um objeto material, qualquer compreensão de como ele está equipado para ser um sujeito mental presumivelmente terá de ser alcançada concentrando-se em sua natureza física. Mas o foco na natureza física de um objeto só revelará como ele está equipado para estar em estados ou se envolver em atividades que estão diretamente relacionadas à posse dessa natureza, com sua condição de coisa física. Concentrar-se na natureza física de um objeto simplesmente não oferece nenhuma pista sobre como ele pode ser o sujeito básico dos tipos de mentalidade que o dualista postula. 14. Talvez alguns leitores achem essas citações úteis e esclarecedoras, outros talvez não. Em todo caso, uma pergunta que devemos fazer neste momento é a seguinte: é mais fácil entender como os pensamentos e a consciência podem surgir em uma substância imaterial, especialmente se, como Leibniz e muitos outros dualistas defendem, essa substância é um simples absoluto sem partes constituintes. Como mentes imateriais, sem estrutura e fora do espaço físico, poderiam ter crenças e desejos direcionados a coisas do mundo físico. Como nossa rica e complexa vida mental poderia estar presente em algo que não tem partes e, portanto, não tem estrutura? A proposta recomendada por Leibniz e por Plantinga e Foster não é apenas uma solução por estipulação? O que sabemos sobre substâncias mentais que pode nos ajudar a entender como elas poderiam ser portadoras de consciência, percepção e pensamento? Entender como a mentalidade pode surgir em algo imaterial pode não ser mais fácil do que entender como ela poderia surgir em um sistema material. Na verdade, pode acabar sendo mais difícil. Como mencionado acima, não é fácil deixar claro os pensamentos que estão por trás do argumento 8, em especial sua terceira linha crucial. Entretanto, essa é uma linha intrigante e influente do pensamento dualista, e os leitores são convidados a refletir sobre ela. 15. Princesa Elizabeth contra Descartes. Como será lembrado, o quarto componente do dualismo de Descartes é a tese de que mentes e corpos influenciam-se mutuamente de forma causal. Na ação voluntária, a volição da mente faz com que nossos membros se movam. Na percepção, os estímulos físicos que incidem sobre os receptores sensoriais causam experiências perceptivas na mente.
Essa visão não é apenas consensual, mas também absolutamente essencial para nossa concepção de nós mesmos como agentes e conhecedores, a menos que nossa mente, em virtude de ter certos desejos, crenças e intenções, seja capaz de fazer com que nosso corpo se mova de maneira apropriada. Como seria possível a agência humana? Como poderíamos ser agentes que agem e assumem a responsabilidade por nossas ações? Se os objetos e eventos no mundo físico não nos levam a ter experiências e crenças perceptivas, como poderíamos ter algum conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor? Como poderíamos saber que estamos segurando um tomate na mão, que estamos chegando a uma placa de pare ou que um grande urso está se aproximando pela nossa esquerda? Descartes tem algo a dizer sobre como funciona a causalidade mental. Na sexta meditação, ele escreve: pelo cérebro, ou talvez apenas por uma pequena parte do cérebro. Toda vez que essa parte do cérebro está em um determinado estado, ela apresenta os mesmos sinais à mente, mesmo que as outras partes do corpo possam estar em uma condição diferente no momento. Por exemplo, quando os nervos do pé são acionados de maneira violenta e incomum, esse movimento, por meio da medula espinhal, chega às partes internas do cérebro e dá à mente seu sinal para ter uma determinada sensação, ou seja, a sensação de dor que ocorre no pé. Isso estimula a mente a fazer o possível para se livrar da causa da dor, que ela considera prejudicial ao pé. 16. Em The Passions of the Soul, As Paixões da Alma, Descartes identifica a glândula pineal como a sede da alma, o local da interação diretamente corpo. Descartes afirma que essa glândula pode ser movida diretamente pela alma, movendo assim os espíritos animais fluidos corporais nos nervos, que então transmitem a influência causal para as partes apropriadas do corpo. E a atividade da alma consiste inteiramente no fato de que, simplesmente por desejar algo, ela faz com que a pequena glândula a qual está intimamente ligada se mova da maneira necessária para produzir o efeito correspondente a esse desejo. 17. No caso da causação física paramental, esse processo é invertido. As perturbações nos espíritos animais que cercam a glândula pineal fazem com que a glândula se mova, o que, por sua vez, faz com que a mente experimente sensações e percepções apropriadas. Para Descartes, portanto, cada um de nós, como pessoa humana encarnada, é uma união, ou mistura de uma mente e um corpo em interação causal direta. Naquela que deve ser uma das cartas mais célebres da história da filosofia, a princesa Elizabeth da Boêmia, uma aluna extremamente astuta de Descartes, escreveu a ele em maio de 1643, desafiando-o a explicar como a mente de um ser humano, sendo apenas uma substância pensante, pode determinar os espíritos corporais na produção de ações corporais. Pois parece que toda determinação de movimento é produzida pelo empurrão da coisa que está sendo movida, pela maneira pela qual ela é empurrada por aquilo que a move, ou então pela qualificação e figura da superfície desta última. O contato é necessário para as duas primeiras condições, e a extensão para a terceira. Mas você exclui totalmente a última da noção que tem da alma, e a primeira parece incompatível com uma coisa imaterial. 18. Para determinar, leia causar para espíritos corporais, leia fluidos nos nervos e músculos. A exigência de Elizabeth é claramente compreensível. Primeiro, veja o que Descartes disse sobre os corpos e seus movimentos na segunda meditação. Por corpo entendo tudo que tem forma determinada e localização definida e pode ocupar um espaço de modo a excluir qualquer outro corpo, pode ser percebido pelo tato, visão, audição, paladar ou olfato, e pode ser movido de várias maneiras não por si mesmo, mas por qualquer outra coisa que entre em contato com ele. 19. Para Descartes, as mentes são imateriais, isto é, as mentes não têm extensão espacial e não estão localizadas no espaço físico. Se os corpos só podem ser movidos por contato, como poderia uma mente sem extensão, que nem mesmo está no espaço, entrar em contato com uma coisa material estendida, mesmo as partículas mais finas e leves dos espíritos animais, fazendo com que ela se mova? Essa parece ser uma pergunta perfeitamente razoável. Em uma terminologia moderna, podemos colocar o desafio de Elizabeth da seguinte forma: para que qualquer coisa faça com que um objeto físico se mova, ou cause qualquer mudança em um objeto, deve haver um fluxo de energia, ou transferência de impulso, da causa para o objeto físico.
Mas como poderia haver um fluxo de energia de uma mente material para um objeto material? Que tipo de energia poderia ser? Como algo poderia fluir de algo fora do espaço para algo no espaço? Se um objeto vai transmitir impulso a outro, ele deve ter massa e velocidade. Mas como uma mente não estendida fora do espaço físico poderia ter massa ou velocidade? A questão não diz respeito à plausibilidade intrínseca da tese de Descartes sobre a interação mente-corpo. A questão é se essa tese interacionista de senso comum é sustentável dentro da ontologia dualista de Descartes de mentes e materiais não espaciais e coisas materiais no mundo espaço-temporal. Descartes respondeu a Elizabeth em uma carta escrita no mesmo mês. Observo que há em nós certas noções primitivas que são, por assim dizer, os originais sobre o padrão do qual formamos todos os outros pensamentos. No que diz respeito à mente e ao corpo juntos, temos apenas a noção primitiva de sua união, da qual depende nossa noção do poder da mente de mover o corpo e do poder do corpo de agir sobre a mente e causar sensações e paixões. 20. Descartes está defendendo a posição de que a ideia de união mente-corpo é uma noção primitiva, uma noção fundamental que é inteligível por si só e não pode ser explicada em termos de outras noções mais básicas, e que a ideia de causação mente-corpo depende da ideia de união mente-corpo. O que isso significa? Embora na visão de Descartes mentes e corpos pareçam estar em pé de igualdade em termos causais, há uma importante assimetria entre eles. Minha mente pode exercer seus poderes causais, tanto em outras mentes quanto em corpos ao meu redor, somente influenciando causalmente meu próprio corpo, e nada pode afetar causalmente minha mente, exceto por meio de sua influência causal em meu corpo. Mas meu corpo é diferente, ele pode interagir causalmente com outros corpos independentemente de minha mente. Meu corpo, ou minha glândula pineal, é o canal causal necessário entre minha mente e o resto do mundo. De certa forma, minha mente está causalmente isolada do mundo por estar unida ao meu corpo. Em outras palavras, meu corpo é o facilitador dos poderes causais da minha mente. É por estar unida ao meu corpo que minha mente pode exercer seus poderes causais no mundo, tanto em outras mentes quanto em outros corpos. Vista dessa forma, a ideia da união mente-corpo parece ser essencial para a compreensão dos poderes causais da mente. Elizabeth não está satisfeita. Ela responde imediatamente. E admito que seria mais fácil para mim conceder matéria e extensão à mente do que conceder a capacidade de mover um corpo e ser movido por ele a uma coisa imaterial. 21. Essa é uma declaração notável. Pode muito bem ser a primeira aparição do argumento causal para o materialismo. Veja o capítulo 4. Na verdade, ela está dizendo que, para permitir a possibilidade de causação mental, ela prefere aceitar o materialismo em relação à mente. Seria mais fácil conceder matéria e extensão à mente do que aceitar o que ela considera um relato dualista implausível oferecido por seu mentor. Por que alguém consideraria a história de Descartes tão implausível? Alguns parágrafos atrás, foi apontado que o fato de minha mente formar uma união com meu corpo equivale ao fato de que meu corpo serve como uma causa e efeito necessários e onipresentes de mudanças em minha mente e que meu corpo é o que torna possível que minha mente tenha uma influência causal no mundo exterior. Descartes, no entanto, rejeitaria essa caracterização de uma união mente-corpo, pela simples razão de que ela levantaria a questão no que diz respeito à possibilidade de causação mente-corpo. Presumivelmente foi por isso que Descartes afirmou que a noção de união mente-corpo é primitiva, uma noção que é inteligível per si, mas que não é explicável nem precisa de explicação. Essa resposta deveria ter satisfeito Elizabeth, ou qualquer outra pessoa. Pode-se argumentar de forma plausível a favor de uma resposta negativa. Pois quando perguntamos o que faz com que este corpo seja meu e não de outra pessoa, uma resposta causal parece ser a mais natural e a única correta. Esse é o meu corpo porque é o único corpo que eu, ou meus desejos e volições, posso mover diretamente, ou seja, sem mover ou influenciar causalmente qualquer outra coisa, ao passo que posso mover outros corpos, como esta caneta em minha mesa ou a porta do corredor, apenas movendo meu corpo primeiro. Além disso, para causar qualquer mudança em minha mente, ou em meus estados mentais, é preciso primeiro provocar mudanças apropriadas em meu corpo, presumivelmente em meu cérebro. O que poderia ser uma explicação mais natural de como minha mente e meu corpo formam uma união?
Mas essa explicação da união mente-corpo pressupõe a possibilidade de causação mente-corpo, e seria circular voltar atrás e dizer que uma compreensão da causação mente-corpo depende da ideia de união mente-corpo. É improvável que a declaração de Descartes de que a ideia de união é primitiva, e portanto, não precisa de uma explicação, impressione alguém que esteja buscando uma compreensão da causação mental. É provável que seus críticos a vejam simplesmente como uma evasiva, uma recusa em reconhecer uma profunda dificuldade enfrentada por sua abordagem. O problema do emparelhamento, outro argumento causal. Desenvolveremos outro argumento causal contra o dualismo cartesiano de substâncias. Se esse argumento funcionar, ele mostrará não apenas que as mentes imateriais não podem interagir causalmente com coisas materiais situadas no espaço, mas também que elas não são capazes de entrar em relações causais com qualquer outra coisa, incluindo outras mentes imateriais. Os objetos imateriais seriam causalmente impotentes e, portanto, inúteis do ponto de vista explicativo. Sua existência seria filosoficamente desmotivada. Aqui está o argumento ponto 22 para estabelecer uma analogia e um ponto de referência. Vamos começar com um exemplo de causalidade física. Uma arma, chamada de A, é disparada e isso causa a morte de uma pessoa, X. Outra arma, B, é disparada ao mesmo tempo, digamos, nas proximidades de A, mas isso não é importante, e isso resulta na morte de outra pessoa, Y. O que fazendo com que o disparo de A tenha causado a morte de X e o disparo de B tenha causado a morte de Y, e não o contrário? Ou seja, por que o disparo de A não causou a morte de Y e o disparo de B não causou a morte de X? Que princípio rege o emparelhamento da causa certa com o efeito certo? Deve haver uma relação R que fundamenta e explica os pares de causa e efeito, uma relação que se mantém entre o disparo de A e a morte de X e também entre o disparo de B e a morte de Y, mas não entre o disparo de A e a morte de Y, ou entre o disparo de B e a morte de X. O que é essa R, a relação de emparelhamento, como podemos chamá-la? Não estamos necessariamente supondo que exista um único R para todos os casos de causalidade física. Apenas que alguma relação deve fundamentar o fato de que uma determinada causa é uma causa do efeito específico que é causado por ela. Duas ideias vêm à mente. Primeiro, a ideia de uma cadeia causal. Existe uma cadeia causal contínua que conecta o disparo de A com a morte de X, assim como existe uma que conecta o disparo de B com a morte de Y, ao passo que não existem cadeias desse tipo entre o disparo de A e a morte de Y, ou entre o disparo de B e a morte de X. De fato, com uma câmera de vídeo de alta velocidade, poderíamos rastrear o voo da bala de cada arma até o ponto de impacto no alvo. A segunda ideia é o pensamento de que cada arma, quando disparada, estava a uma certa distância e na orientação apropriada em relação à pessoa atingida, mas não em relação a outra pessoa. Ou seja, as relações espaciais fazem o trabalho de associar as causas aos seus efeitos. Um momento de reflexão mostra que a ideia da cadeia causal não funciona como uma solução independente para o problema. Uma cadeia causal, afinal de contas, é uma série de eventos relacionados como causa-efeito, e interpolar mais pares de causa e efeito não resolve o problema de emparelhamento. Obviamente, isso levanta a questão: que relações de emparelhamento fundamentam esses pares de causa e efeito interpolados? Parece plausível que, em última análise, as relações espaciais, e de forma mais ampla, as relações espaço-temporais, sejam a única maneira de gerar relações de emparelhamento. O espaço parece ter boas propriedades causais. Por exemplo, à medida que a distância aumenta, a influência causal diminui, e muitas vezes é possível estabelecer barreiras em posições intermediárias para bloquear ou impedir a propagação da influência causal. Em todo caso, a proposição a seguir parece altamente plausível. M. É metafisicamente possível que existam dois objetos físicos distintos, A e B, com as mesmas propriedades intrínsecas e, portanto, com o mesmo potencial ou poderes causais. Um deles, digamos, A faz com que um terceiro objeto, C, mude de certa forma, mas o objeto B não tem influência causal sobre C. O fato de que A mas não B, faz com que C mude deve estar fundamentado em algum fato sobre A, B e C. Como A e B têm as mesmas propriedades intrínsecas, devem ser suas propriedades relacionais em relação a C que fornecem a explicação desejada de seus diferentes papéis causais.
Quais propriedades ou relações relacionais podem fazer esse trabalho? É plausível pensar que quando A, B e C são objetos físicos, é a relação espacial entre A e C e entre B e C que é responsável pela diferença causal entre A e B em relação a C. O objeto A estava na relação espacial correta com C. B estava longe demais para exercer qualquer influência sobre ele. Pelo menos, não parece haver outro candidato óbvio que venha à mente. Mais tarde, explicaremos o que há nas relações espaciais que permite que elas façam esse trabalho. Considere a possibilidade de almas imateriais, fora do espaço físico, interagindo causalmente com objetos materiais no espaço. O seguinte princípio complementar ao M parece igualmente plausível, e se um dualista de substância interacionista quiser rejeitá-lo, ele deve dar uma explicação baseada em princípios para isso. M***, é metafisicamente possível que existam duas almas, A e B, com as mesmas propriedades intrínsecas 23, de modo que ambas ajam de uma determinada maneira ao mesmo tempo e como resultado um objeto material C sofra uma mudança. Além disso, é a ação de A, e não a de B, que é a causa da mudança física em C. O que faz com que isso aconteça? Que relação de emparelhamento faz com que a primeira alma, mas não a segunda alma, se emparelhe com o objeto material? Como as almas, como substâncias imateriais, estão fora do espaço físico e não podem ter relações espaciais com nada, não é possível invocar relações espaciais para fundamentar o emparelhamento. Que relações possíveis poderiam fornecer pares causais entre os dois domínios, um de coisas materiais localizadas espacialmente e outro de mentes imateriais fora do espaço? Considere uma variação do exemplo anterior. Há dois objetos físicos, P1 e P2, com as mesmas propriedades intrínsecas, e a ação de uma alma imaterial afeta causalmente um deles, digamos P1, mas não P2. Como podemos explicar isso? Uma vez que P1 e P2 têm propriedades intrínsecas idênticas, eles devem ter a mesma capacidade causal, poderes causais passivos bem como poderes causais ativos, e parece que a única maneira de torná-los discerníveis em um contexto causal é sua relação com outras coisas. Isso não significa que qualquer relação de emparelhamento que possa fazer o trabalho deve ser uma relação espacial? Nesse caso, o problema de emparelhamento para esse caso não tem solução, pois a alma não está no espaço e não tem relação espacial com nada. A alma não pode estar mais próxima ou mais adequadamente orientada em relação a um objeto físico do que a outro. Tampouco poderíamos dizer que havia uma barreira causal entre a alma e um dos objetos físicos, mas não o outro, pois o que poderia significar entre, quando aplicado a algo no espaço e algo fora dele. É um mistério total quais relações não espaciais poderiam existir para ajudar a distinguir, do ponto de vista de uma alma imaterial, entre dois objetos físicos intrinsecamente indiscerníveis. Poderia haver interações causais entre substâncias imateriais? Excluir a interação causal mente-corpo não exclui, por si só, a possibilidade de um domínio causalmente autônomo de mentes imateriais, no qual as mentes estão em comércio causal com outras mentes. Talvez essa seja a imagem de uma vida após a morte puramente espiritual, imaginada em algumas religiões e teologias. Essa é uma possibilidade? O problema do emparelhamento torna essa ideia uma proposição duvidosa. Novamente, qualquer dualista de substância que queira a causação no reino imaterial deve permitir a possibilidade de haver três substâncias mentais, M1, M2 e M3, de modo que M1 e M2 tenham as mesmas propriedades intrínsecas e, portanto, os mesmos poderes causais, e ainda assim uma ação de M1, mas não a mesma ação de M2 ao mesmo tempo, seja causalmente responsável por uma mudança em M3. Se essa é uma situação metafisicamente possível, que relação de emparelhamento poderia conectar M1 com M3, mas não M2 com M3? Para que a causalidade seja possível no domínio mental, deve haver uma resposta inteligível e motivada para essa pergunta. Mas quais relações mentais poderiam servir a esse propósito? É difícil pensar em alguma. Considere o que o espaço faz pela causação física. No tipo de imagem considerada, em que uma coisa ou evento físico age causalmente em apenas um dos dois objetos com propriedades intrínsecas idênticas, o que distingue esses dois objetos tem de ser suas localizações espaciais em relação à causa.
O espaço fornece um princípio de individuação para objetos materiais. As qualidades puras e os poderes causais não o fazem. E o que permite que o espaço cumpra esse papel é o fato de que os objetos físicos que ocupam exatamente a mesma localização no espaço ao mesmo tempo são um e o mesmo objeto. Ponto 24. Esse é, na verdade, o venerável princípio da impenetrabilidade da matéria, que pode ser entendido como uma espécie de princípio de exclusão. Para o espaço, as coisas materiais competem por localizações espaciais e excluem umas às outras. Disso resulta que se os objetos físicos A e B mantiverem as mesmas relações espaciais com um terceiro objeto C, A e B são um e o mesmo objeto. Esse princípio é o que permite que o espaço individualize coisas materiais com propriedades intrínsecas idênticas. O mesmo se aplica à causalidade no domínio mental. O que é necessário para resolver o problema de emparelhamento das mentes imateriais é um tipo de sistema de coordenadas mentais, um espaço mental, no qual cada uma dessas mentes recebe uma localização única de cada vez. Além disso, um princípio de impenetrabilidade das mentes deve ser mantido nesse sistema de coordenadas mentais, ou seja, as mentes que ocupam a mesma localização, nesse espaço devem ser a mesma. Parece justo dizer que não temos nenhuma ideia de como um espaço mental desse tipo poderia ser construído. Além disso, mesmo que pudéssemos desenvolver esse espaço para mentes imateriais, isso ainda não seria uma solução completa para o problema do emparelhamento. Para resolvê-lo para relações causais entre os domínios mental e físico, precisamos de alguma forma coordenar ou fundir os dois espaços, o mental e o físico, para produzir relações de emparelhamento unitárias entre os domínios. Não está claro se temos alguma ideia de por onde começar. Se existem mentes cartesianas, portanto, elas estão ameaçadas com o isolamento causal total, umas das outras, bem como do mundo material. As considerações apresentadas não demonstram que as relações causais não podem ser mantidas em uma única substância mental. Até mesmo Leibniz, famoso por não permitir a causação entre monadas, permitiu-a em uma única monada. Entretanto, o que foi mostrado parece levantar sérios desafios para o dualismo de substâncias. Se isso estiver correto, temos um argumento causal para uma ontologia fisicalista. A causalidade requer uma estrutura semelhante ao espaço e, até onde sabemos, o domínio físico é o único domínio com uma estrutura desse tipo. Mentes imateriais no espaço? Todas essas dificuldades com o problema do emparelhamento surgem devido à natureza radicalmente não espacial das mentes no dualismo tradicional de substâncias. De acordo com Descartes, as mentes não apenas não têm extensão espacial, mas também não estão no espaço. Então, por que não trazer as mentes para o espaço, permitindo que elas tenham localizações espaciais e, assim, resolver o problema do emparelhamento? A maioria das noções populares de mentes como espíritos imateriais não parece concebê-las como totalmente não espaciais. Por exemplo, quando uma pessoa morre, acredita-se que sua alma se levanta do corpo ou o deixa, o que implica que antes da morte, a alma estava dentro do corpo e que a alma é capaz de se mover no espaço e mudar sua localização. Às vezes, acredita-se que as almas que partiram de nossos entes queridos são capazes de tornar sua presença conhecida por nós de várias maneiras, inclusive de forma visível. Pense no pai fantasmagórico de Hamlet. Provavelmente é impossível dar um sentido coerente a essas ideias populares, mas há algo de errado, em princípio, em localizar mentes imateriais no espaço físico e, assim, possibilitar que elas participem das transações causais do mundo? Como veremos, a proposta de levar mentes imateriais ao espaço é repleta de complicações e dificuldades e provavelmente não vale a pena considerá-la como uma opção. Primeiro, há a questão de onde colocá-las no espaço. Existe uma maneira fundamentada e motivada de atribuir um local a cada alma? Podemos sugerir que eu coloque minha alma em meu corpo, você coloque sua alma em seu corpo e assim por diante. Essa pode parecer uma sugestão natural e razoável, mas enfrenta várias dificuldades. Primeiro, o que dizer das almas desencarnadas, almas que não estão unidas a um corpo? Como se supõe que as almas sejam substâncias em seu próprio direito, tais almas são metafisicamente possíveis. Em segundo lugar, se sua alma está localizada em seu corpo, onde exatamente ela está localizada em seu corpo? No cérebro, poderíamos responder. Mas onde exatamente no cérebro?
Ela não poderia estar espalhada por todo o cérebro, pois não se supõe que as mentes sejam estendidas no espaço. Se ela tem um local, esse local tem de ser um ponto geométrico. É coerente pensar que há um ponto geométrico em algum lugar do cérebro no qual a mente está localizada? Descartes chamou a glândula pineal de sede da alma, presumivelmente porque a glândula pineal é onde a interação causal mente-corpo deveria ocorrer, embora, é claro, sua doutrina oficial fosse a de que a alma não está no espaço. Seguir a estratégia de Descartes aqui, entretanto, não parece fazer muito sentido. Por um lado, não há evidências de que exista um único lugar no cérebro, um ponto sem dimensão, no qual a interação mente-corpo ocorra. Até onde sabemos, vários estados e atividades mentais estão distribuídos por todo o cérebro e sistema nervoso, e não faz sentido científico pensar, como fez Descartes em relação à glândula pineal, que há um único órgão identificável responsável por toda a interação causal mente-corpo. Segundo, como uma entidade que ocupa um único ponto geométrico poderia causar todas as mudanças físicas no cérebro que estão envolvidas na causação mente-corpo? Por qual mecanismo isso poderia acontecer? Como a energia é transmitida desse ponto geométrico para as fibras neurais que compõem o cérebro? E há ainda outra pergunta: o que mantém a alma nesse local específico? Quando me levanto da minha cadeira no escritório e desço as escadas para a sala de estar, de alguma forma minha alma me acompanha e se move exatamente na mesma trajetória do meu corpo. Quando entro em um avião e o avião acelera na pista e decola de alguma forma, minha mente material pontual consegue ganhar velocidade exatamente na mesma velocidade e começa a cruzar a velocidade de 560 milhas por hora. Parece que a alma está de alguma forma firmemente colada a alguma parte do meu cérebro e se move conforme meu cérebro se move, e quando eu morro, ela milagrosamente se descola do meu corpo e migra para um lugar melhor, ou talvez pior na vida após a morte. Será que tudo isso faz sentido? Descartes foi sábio, devemos concluir, ao manter as mentes imateriais totalmente fora do espaço físico. De qualquer forma, atribuir localizações às mentes imateriais não resolverá por si só o problema do emparelhamento. Como vimos, as localizações espaciais dos objetos físicos ajudam a resolver o problema do emparelhamento em virtude do princípio de que os objetos físicos podem ser individualizados, em termos de suas localizações. Como foi observado, esse é o princípio da impenetrabilidade da matéria. Objetos distintos excluem uns aos outros das regiões espaciais. É assim que os papéis causais de dois objetos físicos intrinsecamente indiscerníveis podem ser diferenciados. Portanto, para que as localizações espaciais das mentes imateriais ajudem, precisamos de um princípio semelhante de exclusão espacial para as mentes imateriais. Ou princípio da impenetrabilidade da substância mental, para o efeito de que mentes distintas não podem ocupar exatamente o mesmo ponto no espaço. Qual é a razão para pensar que esse princípio é válido? Porque um único ponto não pode ser ocupado por todas as almas que existem, como os 1000 anjos dançando na cabeça de um alfinete. Esse princípio é necessário se quisermos dar sentido à causalidade para almas pontuais localizadas espacialmente. Mas isso não significa que o princípio esteja disponível. Devemos ser capazes de produzir evidências plausíveis de forma independente ou apresentar um argumento confiável para mostrar que o princípio é válido. Quando vemos todas as dificuldades e quebra-cabeças aos quais a ideia de uma mente material ou alma parece levar, é compreensível que Descartes tenha declarado que a noção de união mente-corpo é primitiva e não pode ser explicada em termos de ideias mais fundamentais. Até mesmo o escritor contemporâneo invocou Deus e a teologia para entender como uma. Determinadamente, digamos, a sua mente se une a um determinado corpo, o seu cérebro. Ponto 25. O leitor é instado a pensar se esse apelo à teologia nos ajuda de fato com os problemas que o dualista enfrenta. Dualismo de substância e dualismo de propriedade. Para a maioria dos filósofos contemporâneos, o conceito de mente como uma substância mental parece estar repleto de muitas dificuldades e quebra-cabeças, sem ganhos explicativos compensadores. Além disso, a ideia de uma alma imaterial e imortal geralmente traz consigo várias associações e aspirações religiosas e teológicas, muitas vezes conflitantes, que muitos de nós preferiríamos evitar em contextos filosóficos.
Por exemplo, a concepção tradicional da alma envolve uma lacuna nítida e intransponível entre os seres humanos e o restante da vida animal. Mesmo que nossa própria mentalidade pudesse ser explicada como consistindo na posse de uma alma, o que poderia explicar a mentalidade dos animais não humanos? Não é de surpreender que o dualismo de substâncias não tenha sido uma alternativa proeminente na filosofia contemporânea da mente. Mas não há necessidade de excluí-lo a priori, sem uma discussão séria. Alguns filósofos altamente conceituados e respeitados continuam a defendê-lo como uma opção realista, talvez a única. Consulte para leitura adicional. Rejeitar a visão substantiva da mentalidade não é negar que cada um de nós tem uma mente, é apenas que não devemos pensar em ter uma mente literalmente, isto é, como se houvesse algum objeto ou substância chamada mente que literalmente possuímos. Conforme discutido anteriormente no capítulo 1, ter uma mente não é como, pelo menos, não precisa ser como, ter olhos castanhos ou um bom braço de arremesso. Para ter olhos castanhos, é preciso ter olhos castanhos. Para estar fora de si, ou manter algo em mente, não é preciso ter algum objeto, ou seja, uma mente do qual você está fora ou no qual você mantém algo. Se você deixou de lado o dualismo de substâncias, pelo menos por enquanto, pode considerar que ter uma mente é simplesmente ter um determinado conjunto especial de propriedades, capacidades e características, algo que os seres humanos e alguns animais superiores possuem, mas que paus e pedras não possuem. Dizer que algo tem uma mente é classificá-lo como um certo tipo de coisa, como uma coisa com capacidades para certos tipos característicos de comportamento e funções, como sensação, percepção, memória, aprendizado, consciência e ação dirigida a um objetivo. Por esse motivo, é menos enganoso falar em ter mentalidade do que em ter uma mente. Como você deve se lembrar, isso é o que o último argumento dualista que consideramos acima, o moinho de Leibniz, desafia. O ponto do argumento é precisamente que nenhum sistema material pode ter mentalidade. De qualquer forma, o dualismo de substâncias tem desempenhado um papel pequeno na filosofia contemporânea da mente. Em vez disso, a atenção filosófica se concentrou nas atividades e funções mentais, ou eventos, estados e processos mentais, e o problema mente-corpo se transformou no problema de entender como esses eventos, estados e processos mentais estão relacionados a eventos, estados e processos físicos e biológicos, ou como nossas capacidades e funções mentais ou psicológicas estão relacionadas à natureza de nossa estrutura e capacidades físicas. Com relação a essa questão, há duas posições principais: dualismo de propriedade e fisicalismo redutivo, também chamado de fisicalismo de tipo. O dualismo não é mais um dualismo de dois tipos de substâncias, agora é um dualismo de dois tipos de propriedades mentais e físicas. Propriedade é usada aqui em um sentido amplo. As propriedades mentais compreendem funções mentais, capacidades, eventos, estados e coisas do gênero, e o mesmo se aplica às propriedades físicas. É um termo abrangente que se refere a eventos, atividades, estados e o restante. Portanto, o dualismo de propriedades é a visão de que as propriedades mentais são diferentes das propriedades físicas e irredutíveis a elas. Em contrapartida, o fisicalismo reducionista defende a posição de que as propriedades mentais são redutíveis e, portanto, podem ser identificadas com as propriedades físicas. Como veremos, há várias formas de dualismo de propriedades e de fisicalismo reducionista. Entretanto, todas elas têm algo em comum: a rejeição de mentes e materiais. O dualismo contemporâneo de propriedades e o fisicalismo reducionista reconhecem apenas objetos de um tipo no mundo, pedaços de matéria e estruturas cada vez mais complexas agregadas a partir de pedaços de matéria. Essa posição anticartesiana é chamada de fisicalismo de substância. Alguns desses sistemas físicos exibem comportamentos e atividades complexas, como percepção, detecção, raciocínio e consciência. Mas essas são apenas propriedades das estruturas materiais. O principal ponto de disputa diz respeito à natureza da relação entre essas características e atividades mentais por um lado, e as características físicas das estruturas por outro. Essa é a questão central para o restante deste livro. Para leitura adicional. A principal fonte do dualismo de Descartes é o livro Meditações sobre a Primeira Filosofia, publicado pela primeira vez em 1641. Veja especialmente Meditações segunda e sexta.
Há várias edições em inglês. Uma boa versão, incluindo Objections and Replies, pode ser encontrada em The Philosophical Writings of Descartes, volume 2, traduzido e editado por John Cottingham, Robert Stoutoff e Dougal de Murdoch. A literatura histórica e interpretativa útil sobre a filosofia da mente de Descartes inclui Daniel Garber, Descartes Embodied, especialmente o capítulo 8, Understanding Causal Interaction, What Descartes Should Have Told Elizabeth Marlene Rosemond, Descartes Dualis, capítulo 1, e Lilia Lanen, Descartes Concept of Mind, capítulo 2. Sobre o problema do emparelhamento, consulte Kim, Physicalise, or Something Enough, capítulo 3. Para respostas dualistas John Foster, A Defense of Dualism, Andrew Bailey, Joshua Rasmussen e Luke Van Horn, no Pyring Problem. Para algumas defesas contemporâneas do dualismo da substância, consult John Foster, The Immaterial Self, W. D. Hart, The Engines of the Soul, William Hasker, The Emergent Self, E. J. Lowe, Non-Cartesian Substance Dualism and the Problem of Mental Causation e Dualism, Alvin Plantinga, Against Materialism, Dean Zimmerman, Material People, e Richard Swinburne, The Evolution of the Soul. Também são recomendados Noah Latham, Substance Physicalise, e Tim Crane, Mental Substances. Notas. Veja, por exemplo, John Foster, The Case for Idealism. 2. Descartes escreve, substância, esse termo se aplica a tudo aquilo em que reside imediatamente o que percebemos, como em um sujeito. Por o que quer que percebamos entende-se qualquer propriedade, qualidade ou atributo do qual temos uma ideia real. Ver respostas do autor ao segundo conjunto de objeções P114. 3. René Descartes, Author's Replies to the Fourth Set of Objections, page 159. 4. Muitos filósofos da época de Descartes, inclusive o próprio Descartes, defendiam que a rigor, Deus é o único ser capaz de existência independente e, portanto, que a única substância verdadeira é Deus, sendo todas as outras substâncias secundárias ou derivadas. 5. René Descartes, Meditations on First Philosophy, Meditação Segunda, p. 19. 6. Pode-se dizer que esse é apenas um caso de possibilidade e necessidade física, e não de possibilidade e necessidade do corte. Um exemplo mais comum seria a proposição de que água igual a H2O. É amplamente aceito que essa é uma verdade necessária, embora a posteriori, mas que sua falsidade é concebível. 7. Veja alguns dos ensaios em Conceivability and Possibility, editado por Tamar Sabo Gendler e John Althorne. A introdução de Gendler e Althorne é um bom ponto de partida. 8. Essa abordagem, chamada de animalismo, tem recebido muita atenção recentemente. Veja, por exemplo, Eric T. Olson, The Human Animal, Personal Identity Without Psychology. 9. Estritamente, NI, é válida apenas quando X e Y são designadores rígidos. Disse que um nome é rígido apenas no caso de designar a mesma coisa em todos os mundos possíveis em que existe. Nesse sentido, Cícero e Tully, juntamente com a maioria dos nomes próprios, são rígidos. Para Optoditalis, consult Saul Cripp, Naming and Necessity. 10. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Livro 2, Capítulo 27, Psychos. 15, 16. 11. Conforme observado por Marlene Rosemond em seu Descartes Dualis, p. 3. 12. Gottfried Leibniz, Monadology, 17. 13. Alvin Plantinga, Against Materialism, page 13. 14. John Foster, A Brief Defense of the Cartesian View, uma breve defesa da visão cartesiana, pp. 25-26. Os tipos de mentalidade que o dualista postula, refere-se à mentalidade concebida como irredutível aos processos físicos. É claro que Foster acredita que a mentalidade não pode ser reduzida fisicamente. A questão é que se os estados mentais forem reduzidos a, digamos, estados neurais de um organismo, não haverá nenhum problema especial sobre como as coisas materiais podem ter mentalidade. 15. O funcionalismo, capítulos 5 e 6, pode ser visto como uma história que explica como sistemas físicos podem ter crenças, desejos, emoções e assim por diante. Como veremos, o funcionalismo interpreta os estados mentais como estados funcionais, ou seja, estados definidos em termos do trabalho causal que realizam.
Esses estados são realizados por estados em sistemas físicos e afirma-se que esses realizadores físicos fazem o trabalho causal necessário para os estados intencionais. Assim, um sistema físico tem uma determinada crença quando um de seus estados físicos realiza a crença. Consulte também o capítulo 10 sobre David Chalmers sobre os problemas difíceis e fáceis da consciência. Dualistas como Plantinga rejeitarão a alegação de que os estados mentais são estados funcionais. 16 René Descartes, Meditations on First Philosophy, Meditacal 6, pp 59-60. 17 René Descartes, The Passions of the Soul, I, 41, page 343. 18 Daniel Garber, Understanding Interaction, What Descartes Should Have Told Elizabeth, p. 172. Essa e outras citações da correspondência entre Elizabeth e Descartes foram extraídas desse capítulo do livro de Garber, Descartes Embodied. 19 René Descartes Meditations on First Philosophy, Meditação 2ª, p. 17. 20 Descartes para a Princesa Elizabeth, 21 de maio de 1643, em Garber, Descartes Embodied, p. 173. 21 Princesa Elizabeth para Descartes, junho de 1643, em Garber, Descartes Embodied, p. 172. 22 Para uma apresentação mais completa desse argumento, consulte Kim, Physicalise, or Something Enough, capítulo 2. Para algumas respostas dualistas, consulte a seção para leitura adicional. 23 Se você estiver inclinado a invocar a identidade dos indiscerníveis intrínsecos das almas para dissipar a questão, a próxima situação que consideraremos envolve apenas uma alma e esse remédio não se aplica. Além disso, o problema do emparelhamento pode ser gerado sem a suposição de que pode haver indiscerníveis intrínsecos distintos. Essa suposição, no entanto, ajuda a apresentar o problema de forma simples e convincente. 24 Há o problema familiar da estátua e do pedaço de argila que a compõe, o problema dos objetos coincidentes. Alguns afirmam que, embora ocupem a mesma região do espaço e coincidam em muitas de suas propriedades, por exemplo, peso, forma, tamanho, eles são objetos distintos porque suas condições de persistência são diferentes. Por exemplo, se a argila for moldada em um cubo, a argila, mas não a estátua, continua a existir. Precisamos deixar esse problema de lado, mas ele não afeta nosso argumento. Observe que a estátua e o pedaço de argila compartilham os mesmos poderes causais e sofrem o mesmo destino causal, exceto talvez, o fato de passarem a existir e deixarem de existir. 25 John Foster, A Brief Defense of the Cartesian View, Uma breve defesa da visão cartesiana.